Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. É muito prazer em poder voltar novamente a esta rádio, usar este microfone para lhes falar a palavra de Deus. Hoje, no capítulo 1 e 2 de Daniel, a segunda parte. Nós fizemos no sábado passado a primeira parte. Os dois capítulos em conjunto. Para tanto, eu quero fazer uma oração por você que nos ouve fielmente. Eterno Deus e glorioso Pai, na Tua presença estamos, pedindo ao Senhor, intercedendo por aqueles que ouvem fielmente o programa Amanhecer Suprema e este quadro A Voz do Pastor. Agradecendo a Deus pela preferência dos nossos ouvintes em ouvir a Rádio Suprema e pedindo a bênção para cada um sobre o que necessita. Em nome de Jesus te suplicamos. Amém. Capítulo 1 e 2 do livro de Daniel, ainda mais a segunda parte. Falaremos sobre os sonhos de Nabucodonosor. Sabendo que Nabucodonosor teve dois sonhos. Os sonhos de Nabucodonosor é o que desperta maior curiosidade sobre aos que leem sobre a vida deste homem, deste rei, e que estuda o livro de Daniel, pois nele está contido a história deste rei e outros. Na verdade, o rei da Babilônia não teve um sonho só. Ele teve dois sonhos, e estes sonhos foram interpretados por Daniel, ou profeta Daniel. O primeiro sonho da estátua, chamada estátua de ouro, fora vista de diferentes materiais. O segundo fora sobre uma árvore frondosa. Aqui vale dizer que no Antigo Oriente os sonhos eram tidos, ou seja, recebidos como mensagem dos deuses. Assim, acreditavam, sendo mensagens enviadas pelos deuses. Isto explica a forma com que Nabucodonosor se via bastante agitado, ou seja, nervoso, diante deste sonho e pelo qual momento esquecera. O sonho de Nabucodonosor sobre uma estátua. No segundo ano deste reinado, o rei da Babilônia teve um sonho ou dois sonhos que o deixou bastante perturbado. Portanto, ele não podia dormir, portanto, perdia o sono. Dado este episódio, ele manda convocar os magos, os encantadores, os feiticeiros, para que desse a interpretação, ou melhor, fizesse ele lembrar do sonho. Que difícil, não é? Eu tenho um sonho, por exemplo, e peço para você interpretar. Que difícil. É o que estes homens não puderam, finalmente, responder, dar a resposta para o rei. Eles deveriam não somente dar o significado do sonho a priori, mas eles deveriam também dar, além do significado, trazer o conteúdo do sonho. Provavelmente ele não se lembrava de detalhes do sonho. O fato de ele, Nabucodonosor, não se lembrar do sonho, motivo em que ele, perturbado, perdeu o sono, pois, conforme já foi dito, era costume daquele povo entender os sonhos como sendo uma mensagem enviada pelos deuses ou dos deuses. Se a pessoa não conseguisse lembrar do sonho que tivera, era entendido por este que sonhou em que a divindade estaria zangado com esta pessoa. O grupo convocado por Nabucodonosor, que foi convidado para revelar e interpretar o sonho,
sendo estes os eruditos, os sábios da Babilônia. Eles eram formados em filosofias e ciências. Então, todos os sábios da Babilônia foram convocados para estar à presença do rei. Isto incluía o profeta Daniel, juntamente com os seus amigos, sendo estes Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. O profeta, sendo convocado, então, pediu-lhe um tempo para que pudesse revelar-lhe o sonho e dar a sua interpretação. Então Daniel foi para sua casa, onde morava, e revelou isto, ou falou aos seus companheiros o que estava acontecendo. E convocando seus companheiros, que orasse junto com ele a Deus dos céus para ter misericórdia deles. E nós, na continuação, nós iremos entender que eles estariam com suas vidas em risco, como tanto as dos outros sábios da Babilônia. Numa visão à noite, portanto, Deus revelara a Daniel o conteúdo e dando a interpretação do mesmo sonho. E este foi ter com o rei Nabucodonosor e revelou-se a Nabucodonosor o que Deus havia lhe mostrado a respeito do sonho. Volto a dizer como era difícil para um ser natural, um ser humano natural, revelar um sonho que não teve. E ainda muito mais, ou muito menos, fazer o rei lembrar do sonho que havia esquecido. E Deus mostrou a Daniel que o sonho do rei foi assim. Havia construída uma esplendorosa estátua. A cabeça dessa estátua era de ouro, os braços eram de prata, o ventre e o busto, ou seja, o tronco desta estátua, era de bronze, as pernas sendo de ferro, e os pés estavam numa mistura de ferro e barro. De repente, uma pedra, sem auxílio de mão humana, se deslocou de uma rocha, voando, batendo no pé da estátua que Nabucodonosor vira no sonho, e a destruiu por completo. Não somente o pé da estátua se quebrou, como também o restante do corpo da mesma fora despedaçados e tornado em pó, que fora levados pelo vento para bem longe. Todavia, esta pedra que batera no pé da estátua tornou-se numa grande montanha que enchera toda a terra. Daniel, capítulo 2, versículos 31 ao 36, que nós passaremos a ler para a vossa meditação. Diz assim: Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível, ou a sua vista. Versículo 32. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre. Versículo 33. As pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Versículo 34. Estavas vendo isto quando uma pedra fora cortada sem mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e as esmiuçou. Versículo 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana da eira no estio, e o vento os levou, e não achou-se lugar nenhum para ele. Mas a pedra que feriu a estátua se fez num grande monte, e encheu toda a terra. Versículo 36. Este é o sonho
também a interpretação dele, diremos na presença do rei. Meus amigos, acabou de ler comigo o texto que fala diretamente da estátua. A cabeça de ouro. Observando os acontecimentos de hoje, parece-nos entender que estamos vivendo o tempo de Nabucodonosor. Até podemos entender que isto é uma verdade clara, porque este rei Nabucodonosor representa todos os governantes do mundo, representando o mundo de então, do seu tempo, e também de todos os tempos. Nós iremos, com isto, aprender que o número 7, visto na continuação, nos capítulos 3 e 4, vai nos dizer mais claro a respeito dos tempos. Então, a cabeça de ouro da visão de Nabucodonosor fala de dinheiro. Quando se fala em dinheiro, fala da economia do país, ou de um país. Já falamos há pouco que os tempos de Nabucodonosor está representado por todos os tempos e todas as épocas, que poderíamos dividi-los em 3. O tempo de Nabucodonosor, os tempos odiernos em que estamos passando e também os tempos futuros, porque este estudo de Nabucodonosor e deste sonho aponta para o passado e o presente e também o futuro, por não dizer todo o livro do profeta Daniel, porque o livro do profeta Daniel é chamado pelos teólogos, os pensadores teólogos, como sendo o Apocalipse do Antigo Testamento. E sendo assim, nós temos também o Apocalipse que acabamos de estudar há pouco, sobre o Apocalipse do Novo Testamento. Quando estudamos o Apocalipse do Novo Testamento, devemos estudar também o Apocalipse do Antigo Testamento, que é este o livro de Daniel. A cabeça de ouro, ainda para me passar à frente, representa a economia do mundo inteiro, de todos os tempos que já falamos. Fora criada, é do conhecimento de todos, o FMI. E o que é FMI? FMI, Fundo Monetário Internacional. Podemos dizer e resumir que o dinheiro está na cabeça, tanto de Nabucodonosor, que ele se engrandeceu tanto, e nós iremos ver, talvez, por exemplo, nós iremos observar no próximo programa como este homem era grande, ele se fez grande e sem ter o conhecimento de um Deus verdadeiro, que é o nosso Deus, que é o que destruiu a própria estátua. E esta estátua, ela está representada pelo mundo inteiro, ou por todos os tempos. Aí nós falamos do FMI, Fundo Monetário Internacional, monetário. Este tratamento monetário vem de mon. Jesus falou sobre o assunto, quando ele disse que não devemos servir a 2 senhores. E entre esses 2 senhores está o mon. O mon quer dizer dinheiro. E quando estudávamos o Apocalipse, nós falamos sobre o governo mundial que haverá de vir, que é chamado de o Anticristo, e ele implantará na mão direita ou na testa das pessoas que quiser segui-lo. Ou seja, vai ser obrigado ter o sinal, se quiser vender ou comprar. Nós estamos vendo que esta questão mon está no princípio, no começo, no meio e no fim. Conversando com um amigo, ele dizia que o dinheiro é a mola do mundo, e eu digo que o dinheiro sem Deus não é nada. Concluindo, é que tanto a cabeça dessa estátua, quanto os braços, o peito, o ventre e as coxas e as pernas de ferro e os pés, tinha sua representação em cada reinado. E nós veremos isso com mais clareza no próximo programa. Volte a nos ouvir no próximo programa, se assim Deus nos permitir. Até lá.
Você ouviu o quadro A Voz do Pastor. Envie a sua opinião sobre o que você ouviu. Escreva para a Voz do Pastor, Rádio Suprema FM, Avenida 2 de Junho 3107 Centro, CEP 76.963.